o sistema nervoso, tá? Esse primeiro capítulo aí do módulo 4, que é o capítulo 7, ele fala sobre um pouquinho sobre o sistema nervoso. E aí eu comentei com vocês que esse sistema, ele é responsável por coordenar todos os outros sistemas, certo? Aí vimos algumas situações em que ele é responsável, falamos um pouquinho também sobre os órgãos dos sentidos, e aí nessa página 212 a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre esses sentidos, tá? Vai ter aí uma situação para a gente observar, uma situação do nosso dia a dia, né, que a gente realiza essa situação quando a gente está na rua, né, que é quando a gente precisa atravessar um cruzamento, né, uma rua, e aí a gente vai observar aqui o que o livro está pedindo para a gente analisar, tá? Então, vamos lá. Quem está chegando aí agora, procura aí a página 212. Algumas pessoas entrando agora. Bom, então vamos lá. Página 212, tá? Transmissão de impulsos nervosos. Esse é o nosso título de hoje, tá? Nós vamos ver quem é que transmite esses impulsos nervosos. No sistema nervoso, isso, Pedro, módulo 4, página 212. Esse sistema nervoso, ele vai precisar de alguém para transmitir esses impulsos nervosos. A gente vai conhecer hoje quem é que faz isso, quem é responsável por isso, tá? Então, vamos lá. Observe a história em quadrinhos a seguir. Aí nós temos aí uma historinha só com 2 quadrinhos, tá? Nossa, papai, como esses carros são barulhentos. A filhinha falando para o pai aí na beira da rua, ó. Aí o pai vai e responde no outro quadrinho. Veja, Ana, o sinal está verde. Agora podemos atravessar a rua. Aí a menininha vai e responde. Sim, papai. Eles observaram, ó, o semáforo de pedestre, que a gente estava comentando na aula de sexta-feira, né? Observou aí, ó, que o bonequinho está verde, né? O bonequinho que está aceso é o bonequinho verde que está andando, então é um sinal de que o pedestre pode atravessar, tá? Aí ele coloca 2 perguntas para a gente pensar, tá? Com relação a essa situação aí, ó. Número 5. Na primeira cena, que sentido do corpo humano Ana utilizou para perceber o som dos automóveis? Audição. Audição, muito bem, né? Ela chegou ali na beira da rua, ela estava na calçada, chegou na beira da rua, ela observou aquele movimento todo de carros passando e percebeu que eles emitiam um barulho. E que esse barulho ela identifica com um sentido que a gente comentou na sexta-feira, que é o sentido da audição, tá? Depois ele coloca outra pergunta, ó, número 6. Que sentido do corpo humano o pai de Ana utilizou para identificar o momento em que eles poderiam atravessar a rua com segurança? Da visão. A visão. Isso, da visão. Ele observou o semáforo, né, com o bonequinho verde, e aí ele já estava sabendo que eles podiam atravessar a rua com segurança, né? Observou que os carros já tinham parado, porque também é importante, né? Não é porque o sinal abriu para o pedestre que a gente pode atravessar, a gente tem que observar primeiro se os carros já estão parados, né? E aí, sim... atropelado por causa disso. Exatamente, a gente tem que sempre observar. Na sexta-feira, a gente comentou isso também. Eu fui atravessar a rua lá na casa da minha avó, né?
Só que minha mãe me puxou na hora, tava o sinal pra a gente podia atravessar, né? O cara veio passando Tia, voado. Minha mãe me puxou bem na hora, senão eu ia ser atropelada lá. tia, olha pros dois lados e sai correndo. Mas aí também não pode sair correndo. Por quê? Quando a gente corre, né, a gente pode cair, pode tropeçar em alguma coisa, e também é perigoso. Se a gente cair no meio da rua, o sinal abrir, né, pode vir um carro que não esteja vendo que a gente caiu ali, então também é perigoso. A gente tem que atravessar no momento certo e com calma, não precisa correr, Tia, mas tá? Pra gente também de manhã não passa não muito sofrer não. nenhum acidente. Ah, sim, entendi. Bom, aí ele continua, ó. Quando o sinal para pedestres abre, o pai de Ana começa a caminhar. Essa ação envolve uma sequência de eventos. Veja a seguir. O pai de Ana observa o sinal e verifica que está verde. Em seguida, essa informação é levada ao encéfalo, onde é interpretada, gerando uma resposta. Essa resposta é enviada aos músculos das pernas, permitindo o pai de Ana começar a andar. Então, na sexta-feira também a gente comentou um pouquinho sobre isso, né? Tudo que a gente quer fazer, né? A gente manda essa informação lá para o nosso cérebro, para o nosso encéfalo, e aí ele registra essa informação e manda uma resposta para aquela parte do corpo em que precisa ser utilizada. Nesse caso aí, as pernas dele, né? Então, comentamos também na aula passada, na sexta-feira, que, por exemplo, eu estou falando, né? Para eu falar, eu enviei essa informação ao meu encéfalo, ao meu cérebro, ele registrou e automaticamente, muito rapidamente, essa informação chega até a minha boca e emite o som das palavras que eu quero falar. Só que isso é muito rápido, tá? Aí embaixo ele coloca assim, ó, essa sequência de eventos dependem de impulsos nervosos, que transmitem informações até o encéfalo e dele para as demais partes do corpo humano. Quem é que vai transmitir esses impulsos nervosos? No nosso cérebro, a gente tem uma célula muito especial, que é chamada de neurônios. Já ouviram falar? Que nós temos muitos neurônios? Já ouvi Sim. falar. Já ouviram, né? Então, no nosso cérebro existem vários neurônios. Esses neurônios são células especiais do nosso sistema nervoso. São eles que vão entrar em comunicação e aí vão fazer com que a gente realize a atividade que a gente quer naquele momento. Então, se a gente quer falar, a gente vai conseguir falar. Se a gente quer correr, a gente vai conseguir correr. Se a gente quer caminhar, a gente vai conseguir caminhar. Se a gente quer pular, vamos conseguir pular, tá? Porque há uma transmissão desses impulsos nervosos de neurônio para neurônio, e aí essa resposta vem através do nosso sistema nervoso, tá? Na página 213, nós temos a imagem de um neurônio, ó, dessa célula nervosa, tá? Que está aí contida no nosso sistema nervoso, que é essa célulazinha azul que está aí, ó. O livro coloriu de azul. E o que a gente precisa saber desse neurônio? Nós precisamos saber que ele possui algumas partes importantes, tá? Algumas partes o livro citou aí. Só que tem duas que ele não colocou, então a gente vai completar, tá? Então vamos lá, ó, página 213. 215. 213. A gente estava na 212, agora pulamos para 213. Os impulsos nervosos são correntes elétricas originadas durante a entrada e a saída de determinados compostos químicos do interior de células especializadas chamadas neurônios, que é essa célula azulzinha aí. Veja a seguir a estrutura de um neurônio.
Então, vamos observar aí. Nós temos o corpo celular, que é essa parte de fora, azulzinha aí, ó, tá toda pintadinha de azul. Aí, ele comenta sobre essa região, ó. O corpo celular é a região do neurônio no qual se localiza o núcleo e outras estruturas celulares. Então, depois do corpo celular, tem o núcleo, que é essa bolinha roxa, tá? Só que essa bolinha roxa aí, que é o núcleo, não está com o nomezinho de núcleo. Nós vamos colocar, vamos puxar uma setinha, ó, vê se vocês conseguem ver no meu. Eu puxei uma setinha aqui, ó, para baixo e coloquei núcleo. Então, vocês completem aí igual o meu. Tá? Essa bolinha roxa aqui é o núcleo. Tá dando para ver? Sim. Então, ó, por fora, essa parte azul aqui é o corpo celular. E aqui no meio, essa bolinha roxa é o núcleo. Tá? Aí, em volta do corpo celular, ó, a gente tem um monte de linhazinhas assim, né? Um monte de, tipo uns cabelinhos assim, em volta, que é chamado de dendritos, tá? Esse nome já tá aí, ó. Os dendritos são prolongamentos curtos e ramificados que partem do corpo celular, tá? Tá aí também. Depois, ó, do corpo celular, ele puxa tipo uma caudinha, ele tem tipo um rabinho, igual uma cauda, tá? Essa partezinha, ó, é chamada de axônio, tá? Aí também. Axônio é um prolongamento geralmente maior do que o dendrito. Forma igual uma cauda, um rabinho. Dentro do axônio tem uma linhazinha, que é chamada de bainha de mielina. Também já está aí, tá? Reveste o axônio e ela aumenta a velocidade de condução de impulsos nervosos. Agora, outra coisa que não está aí é o finalzinho do axônio. Essa partezinha aqui, ó. Tá? Não está aí. Aí eu coloquei aqui no meu também, ó. Ramificações do axônio. Coloco uma setinha e escrevam ramificações do axônio. Tá? Que é essa partezinha aqui, esse finalzinho aqui, esse rabinho aqui. Então, escrevam aí ramificações do axônio. Tá? Então, nós temos que completar aí essas duas partes. O núcleo, que não está aí, e o finalzinho do axônio, que são as ramificações do axônio. Se na prova eu pedir para vocês desenharem um neurônio, vocês vão fazer exatamente esse desenho aí. E se eu pedir para nomear, se eu der o desenho e pedir para vocês colocarem os nomes, vocês vão colocar exatamente esses nomes. Corpo celular, dendritos, núcleo, axônio, bainha de mielina e ramificações do axônio. Tá? Que são as principais partes de um neurônio. Certo? Aí eu falei para vocês que esses neurônios, eles promovem, eles transmitem, né, impulsos nervosos. Como que isso acontece? Como nós temos vários neurônios desses dentro do nosso cérebro, né, são milhões, não tem nem como a gente contar de tantos que são, e isso faz com que a gente consiga realizar todas essas atividades que a gente faz no nosso dia a dia, né? A gente consegue estudar, a gente consegue fazer uma prova, isso tudo porque eles estão funcionando. A gente consegue falar, a gente consegue ler um texto e entender esse texto, a gente consegue aprender a letra de uma música, né? Isso tudo por conta dos neurônios,
tá? Os neurônios, eles ficam aqui dentro da nossa cabeça, trabalhando ali o tempo todo para fazer com que a gente realize todas essas atividades que a gente faz no nosso dia a dia. Cada dia a gente faz uma atividade diferente, né? Os meninos aí que gostam muito de jogar, então tem que colocar os neurônios para funcionar, né? Para, na hora do jogo, passar por aquelas etapas, por aquelas fases que tem o jogo, né? Então, isso tudo precisa do sistema nervoso. O que acontece, então, para que esses neurônios, todos eles funcionem num mesmo momento, né? Vamos dizer assim. Eles ficam interligados, um neurônio no outro, tá? Então, essa partezinha aí da frente, que tem os dendritos, ele quase que encosta na cauda do outro neurônio. E assim eles vão fazendo tipo que uma correntezinha, igual tá aí na página 213, nesse segundo quadrinho aí, Salmão. Aqui, ó, a gente tem, ele até nomeou, ó, a gente tem o neurônio 1, e aí, ó, essa parte aqui dos dendritos, ó, do outro, quase que encosta nas ramificações do axônio, nesse finalzinho aqui da cauda do número 1, o número 2 vem e quase que se encaixa aqui. Quando esses neurônios eles estão assim, interligados, eles fazem com que a gente realize todas as nossas atividades do dia a dia, tá? Então, em todo momento, eles estão assim, tá? Bom, e aí, o que a gente chama esse fenômeno aqui que o livro mostrou, né? De um neurônio quase que encostadinho em outro neurônio, aí se desse aqui para mostrar na figura, teria um terceiro neurônio encostadinho no segundo, e assim sucessivamente. Como que é o nome disso? Isso se chama, né, de sinapse. Sinapse é quando a gente tem essa representação aí de um neurônio se interligando com outro neurônio. Então, como nós temos milhões de neurônios no nosso cérebro, todos eles estão interligados para que haja essa transmissão de impulsos nervosos. Tá? É como se fosse uma corrente elétrica dentro do nosso cérebro. Cada neurônio vai passando para o outro a energia para a gente realizar o que a gente quer, a atividade que a gente quer durante o nosso dia, tá? Então, nós vamos marcar aqui, ó. Eu marquei aqui no meu. Vocês vão marcar aí no de vocês. Tá? Então, nessa parte que está marcada, está dizendo assim, ó. Os neurônios são as células do sistema nervoso especializadas em transmitir impulsos nervosos. Geralmente, elas estão próximas uma das outras, mas não se encostam. Tem um espacinho aí, ó, entre um e outro. O que eles fizeram nessa foto aqui, ó? Eles pegaram esse meiozinho aqui, do neurônio número 1 com o neurônio número 2, pegaram esse meiozinho e ampliaram aqui, ó, para a gente ver. Então, ó, esse neurônio é o neurônio 2 e esse é o neurônio 1. Eles não estão encostados, eles estão bem pertinhos, mas eles não se encostam, não. Eles têm um espacinho entre eles, tá? E aí, embaixo dessa figura, a gente vai marcar também, ó. Vamos marcar o seguinte. Além dos neurônios, o sistema nervoso é formado pelos gliócitos, também conhecidos como células da neuróglia ou glia. Vamos marcar até essa parte aí, até glia. Até aqui. As 3 linhazinhas, ó, até glia. Tá?
Essa informação aqui, quando a gente for fazer um exercício na outra aula, vocês vão precisar dessa informação. Aí depois aqui embaixo, ó, essas 3 linhazinhas aqui embaixo também. Vocês vão marcar assim, ó. As células da neuróglia ajudam a manter e proteger os neurônios, produzem a bainha de mielina, entre outras importâncias. De as células até o finalzinho. Se dá para ver aí. Aí a gente tem uma outra imagem aqui, ó, mostrando o neurônio e as células da glia, né? Essa imagem aqui. Eles ampliaram, né, no microscópio para a gente poder observar como que é essa célula real. Tá? Que aqui é apenas um desenho, né? Um esquema. Mas embaixo é uma foto tirada de um microscópio, é uma foto real, tá? Para a gente poder observar esse neurônio desse tamanho aí, essa célula da glia desse tamanho, foram aumentados, ó, no microscópio 60 vezes. Então, olha como que é pequenininho. Tá? Professora, não tem... Oi. uma coisa que acontece no nosso corpo tem a ver com isso, que, tipo, às vezes a gente tá sentado, deitado, do nada a gente começa a tremer, sabe? Tem uma tremedeira e passa. Sim, tem a ver, sim. É o sistema nervoso que está alterado. Tem a ver. Às vezes, acontece muito também aqui no olho, no cantinho do olho, isso aqui fica tremendo. Já sentiram isso? Sim, Ou então, às vezes aqui, eu às tô vezes, sem no óculos. cantinho da Algumas boca. vezes já. Então, Tia, do nada eu tô parado, do nada eu dou um pulo. Do nada. também Sozinho. pode acontecer. Isso acontece mais quando a gente está dormindo. Às vezes a gente está dormindo, aí do nada a gente dá um pulo, como se a gente estivesse caindo. Já aconteceram isso com vocês também? Isso comigo às vezes acontece direto. É porque o que acontece? A gente está naquele sono leve, indo para um sono pesado. Aí a gente tem esses tremeliquezinhos, mas também tem a ver com o sistema nervoso, tá? Esse do olho e da boca acontece assim demais toda vez que o sistema nervoso está alterado. Às vezes dá também no braço, a gente sente também o músculo do braço ou da perna tremer um pouquinho, ficar tremendo, tá? Isso tem a ver com o sistema nervoso, sim. Uma vez eu estava com a perna parada, minha perna começou a tremer. Sim. Às vezes, quando é assim, da perna, é porque às vezes também a gente não está numa posição muito confortável. Às vezes a gente está ou com o calcanhar levantado, não está com ele no chão, né? Aí o que acontece? É uma falta de estabilidade ali do corpo. Aí a perna começa a tremer, a gente muda de posição, aí isso resolve o problema. Agora, quando não é assim, relacionado à posição em que a gente a gente às vezes está numa posição confortável e acontece isso, aí sim tem a ver com o sistema nervoso. O nosso sistema nervoso ele pode estar um pouquinho alterado, pode estar um pouquinho acelerado. Aí a gente sente algumas partes do corpo assim tremer um pouquinho. É igual quando a gente fica nervoso, vai fazer uma prova, aí a gente começa a ficar nervoso na hora da prova, começa a suar frio, a mão fica suando, né? O que acontece? É o nosso sistema nervoso ali trabalhando, né, em função daquela atividade que você está esperando para fazer, né? Então, algumas pessoas conseguem se controlar um pouco mais, outras pessoas nem tanto. Aí sentem esse nervosismo na hora de realizar alguma atividade, ou de apresentar um trabalho, ou de apresentar uma dança. Uma parte sua quando eu jogo videogame. Mas aí você fica nervoso em jogar o videogame? Não, é porque eu tô movendo as mãos ali, parece que elas ficam... Entendi. Aí é porque
utiliza algumas partes do corpo, né? Aí também pode acontecer isso. Bom, o que a gente vai ver agora? Esse sistema nervoso que a gente está estudando, na sexta-feira, eu mostrei para vocês esta figurinha aqui, né? Do corpinho. E aí falei para vocês que no nosso sistema nervoso nós tínhamos essa parte aqui do encéfalo, que o cérebro está aqui, e pelo corpinho todo, essas linhazinhas verdinhas eram os nervos e os gânglios. Então, pelo nosso corpo todo tem nervos. Só que o nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, tá? E aí nós vamos conhecer essas duas partes agora. Coloca lá na página 214. Vai aparecer essa mesma figurinha na página 214 para a gente analisar. Só que está um pouquinho menor a figura. Aí, nessa figura, ele colocou algumas letrinhas para a gente identificar as partes do sistema nervoso, tá? O sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, tá? Tem duas partes principais. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso central, eu vou colocar aqui no chat, ó. Ele também é conhecido por essa sigla aqui, ó. Vocês podem encontrar em alguns livros assim. SNC, que significa Sistema Nervoso Central. Os médicos falam muito assim, SNC, tá? Sistema Nervoso Central. E também temos o Sistema Nervoso Periférico, que é o SNP, tá? Então, se em algum exercício aí do livro vocês observarem essa sigla, vocês já sabem agora o que significa. Se vocês quiserem colocar aí em cima desse quadrinho da parte central e da parte periférica, também vocês podem colocar, que vocês não vão esquecer. Periférica. Periférica. Tá? Então, nós temos essas duas siglas. SNC, Sistema Nervoso Central, e SNP, Sistema Nervoso Periférico. Quem faz parte do nosso Sistema Nervoso Central? Ó, o próprio nome já diz. Sistema Nervoso Central está no centro do corpo. Existe alguém que não tem sistema nervoso? Não, todo mundo tem. Se não tiver, né, enquanto a gente está na barriga da nossa mãe, como embrião e depois como feto, se não desenvolver o sistema nervoso, que é um dos primeiros sintomas, os primeiros sistemas que são desenvolvidos, o neném não consegue desenvolver dentro do corpo da mãe, ele morre, tá? Então, ele precisa ter o sistema nervoso, que é o sistema nervoso que comanda tudo. Se não tiver ele, como é que vai comandar o coração, o pulmão? Não tem como, tá? Então, se o feto, dentro da barriga da mãe, não ir desenvolvendo esse sistema nervoso para comandar todos os outros sistemas, o bebê, ele não vai chegar até o final da gestação. A mãe vai ter um aborto espontâneo, né? Ele não vai sobreviver até o final da gestação, tá? Bom, então, voltando aí. Quem faz parte do sistema nervoso central? O próprio nome dá a dica. Sistema nervoso central está no centro do corpo. Então, nós temos aí, ó, a letrinha A e a letrinha B. Tá? Quem é a letrinha A? O nosso encéfalo. E a letrinha B, a nossa medula espinal. Então, esses dois fazem parte do sistema nervoso central. Encéfalo e medula espinal. Quem quiser falar medula espinhal, também tá certo, tá? Se colocar um H aí no meio,
tá certo também. A gente pode falar medula espinal ou medula espinhal, tanto faz, tá? Em alguns livros vão aparecer também medula espinhal. Eu vi na TV que o cara falou medula com osso, alguma coisa. Medula óssea. É. Então, a medula óssea é um líquido que passa por dentro dessa parte aí, por dentro da medula espinal. É um líquido, tá? E aí, algumas pessoas têm um tipo de câncer, né? E precisa de doação de medula óssea. Então, a gente pode doar, todo mundo, né? Pode doar esse líquido que fica dentro dessa medula aí que a gente está falando, que é a medula óssea, tá? Só que aí, para a pessoa receber essa doação dessa medula óssea, a medula óssea ela tem que ser compatível. A minha medula óssea vai ter que ser compatível com a de alguém que esteja precisando, porque cada pessoa tem um tipo de medula, não é todo mundo igual, não. Tá? Então, realmente, às vezes aparece na televisão eles pedindo para doar medula óssea, que é esse líquidozinho que passa aí por dentro da nossa coluna, tá? Também tem esse nome, sim. E aí, quem faz parte do sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico, essa palavra periférica significa extremidades, parte de fora. Então, tem a parte do centro e tem a parte da lateral. Quem é que está nessa lateral? A letra C e a letra D, que são os nervos, que são essas linhazinhas verdes aí, e os gânglios, que são umas bolinhas que tem na pontinha dessas linhazinhas. Tá? Então, o nosso sistema nervoso ele é formado por 4 coisas. 2 estão na parte do sistema nervoso central. E 2 estão na parte do sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central vai ter o encéfalo e a medula espinal. E sistema nervoso periférico vão ter os nervos e os gânglios. Tá? Isso também é importante a gente saber. Bom, aí, ó, ele mostra uma outra figura pra gente, ó. O que ele fez? Ele pegou, está mostrando aí para a gente uma parte, ó, do crânio, aqui embaixo. Já vou pedir para vocês sublinharem isso aqui. Ele mostra a parte do crânio, mostra uma parte da coluna, né? Na nossa coluna, a gente tem vários pedacinhos, que são chamados de vértebras. Nós temos 33 vértebras na nossa coluna. E aí, o que ele fez? Ele pegou uma vértebrazinha e ampliou para a gente poder ver o que ela tem por dentro. Ó. Tá? Então, vamos aí agora ver essa parte aí para a gente sublinhar. Parte central do sistema nervoso. Então, agora só vai falar aí sobre o encéfalo e sobre a medula, tá? A parte central do sistema nervoso é o principal centro de comando do corpo humano. Ela recebe informações de diferentes regiões do organismo, interpreta-as e envia respostas. Além disso, é a área relacionada às emoções, aos pensamentos, ao armazenamento de informações, que a gente chama de memória, né? Então, toda essa parte é responsabilidade da parte central do sistema nervoso. Medula espinal. A medula espinal é um órgão em formato de tubo protegido pela coluna vertebral, além de manter a comunicação entre o encéfalo e outras regiões do corpo. Ela recebe determinados estímulos do ambiente e responde a eles. Então, nós vamos marcar essas 2 partes que eu acabei de ler. As 2 partezinhas aqui. Quem tem o marca-texto, passa o marca-texto. Quem não tiver, sublinha de lápis ou de caneta. Tá? Aí ele mostra esse desenho, né? Para a gente poder ver, ó, o que tem aí dentro da nossa vértebra.
A gente tem o nervo, que é essa partezinha verde, que estão aí no desenho maior, as linhazinhas verdes. Tem uma parte dentro, ó, da vértebra, que é uma parte mais interna, que tem uma substância, ó, cinzenta e uma substância branca. A substância branca, ela está por fora, e tem uma substância mais escurinha, que é chamada de substância cinzenta, por dentro. Tá? Essa é a parte da medula, tá? Da medula espinhal. Ela passa por aí, por dentro. Na página 215, olha que foto bonita. A gente tem aí o nosso encéfalo, que é a outra parte do sistema nervoso central, tá? E aí, ó, tem, nesse encéfalo, a gente tem a divisão dele. Como que ele está dividido, ó? Aí ele fala cada partezinha dele. Número 1 é o tálamo. Número 2, o hipotálamo. Número 3, o telencéfalo, que também é conhecido, né, popularmente como cérebro. Não, desculpa, número 3 é a glândula pineal. O número 4 é que é o telencéfalo, que é conhecido como cérebro, que é essa parte toda aqui, ó. Toda essa parte aqui é o nosso cérebro. E aí, na aula de sexta-feira, eu falei para vocês que essa parte do cérebro, ela é dividida, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Cada pedacinho do cérebro é responsável por uma coisa. Então, vai ter uma parte que é responsável pela memória. Isso vocês vão estudar mais detalhadamente quando vocês estiverem no 8º ano, tá? Vocês vão ver qual é a parte do cérebro que é responsável pela memória, qual é a parte do cérebro que é responsável pela visão, pela audição, pela fala, tá? Cada partezinha dessa, toda aí que está no número 4, ela é dividida em partes e cada parte tem uma função. Oi, Ana, quer falar alguma coisa? Não, tia, porque meu microfone tá bugado. Ah, tá. Bom, aí nós temos, ó, o 5, que é o cerebelo, o 6, que é o bulbo, o número 7, o mesencéfalo, e o 8, a ponte. Então, o encéfalo está dividido em 8 partes diferentes. Essas partes, a gente não precisa memorizar elas, não, tá? A gente só tem que saber que a maioria das atividades que a gente realiza no nosso dia estão nessa parte 4, que é a parte do cérebro, tá? É ele que vai comandar todas essas atividades que a gente já comentou na sexta-feira e que comentamos algumas hoje também, tá? É ele que vai comandar, o número 4, essa região toda do número 4, tá? Essa parte do número 6, ó, que é o bulbo, tem ligação com a parte da medula espinhal. Ela vai descer, né, pela medula espinal, ó. Nesse desenho aqui, tá pequenininho, mas a gente consegue ver aqui no finalzinho que tem uma ligação para essa região toda aqui do meio, tá? Que é a parte central, certo? Então, agora eu vou pedir a participação de 8 alunos para a gente ver a função de cada parte do nosso encéfalo, tá? Vamos lá, então. Ana Clara, lê para mim o número 1, que é o tálamo, lá na página 215. O tálamo recebe e transmite impulso nervoso
vindo de diferentes regiões do corpo, auxilia na manutenção da consciência, entre outras importâncias. Muito bem. Ângelo tá aí, Ângelo? Oi, professora. Lê o número 2 para mim. Tá. Hipotálamo. O hipotálamo atua na regulação de importantes processos do nosso corpo, como o deslocamento de alimentos no sistema digestório, a contração da bexiga urinária e os batimentos cardíacos. Controla a fome, a saciedade e a sede. Atua também no controle da temperatura corporal e na manutenção do nosso estado de consciência, entre outras importâncias. Muito bem. Agora, Caio tá aí, Caio? Oi? Oi, lê para ti o número 3, por favor, a glândula pineal. Tá bom. É que página mesmo? 215, número 3, no quadrinho verde. Tá, peraí. Tia, posso ler a 4? Não, você já leu. Tia, eu também quero ler. Tá, vou deixar. Cadê você, Caio? É 213? Não tô achando nada aqui, não. 215. Ah, achei. No quadrinho verde, número 3. A glândula pineal produz o hormônio melatonina. Não, melatonina Melatonina. ao sono. Muito bem. Brian tá aí, Brian? Consegue me ouvir? Tia, acho que o microfone dele tá ruim. Ele só fala pelo zap celular. Ah, tá. Então, deixa eu ver. Davi tá aí? Tia, a Isabela pediu pra ler. Tia. Número 4. Vou deixar a Isabela sim, só um instantinho. Telencéfalo. Ô tia, ele leu tudo. Ele leu até onde? Não, ele leu o número 3. Agora você vai ler o número 4. Telencéfalo. Popularmente chamado cérebro, está envolvido no processamento das informações sensoriais e controla os movimentos dos músculos esqueléticos. Essa região também está relacionada à memória, à inteligência, a emoções, a capacidade de ler, escrever e falar, entre outras importâncias. O telencéfalo é dividido em duas metades, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Muito bem. Tá vendo? Ó, cada pedacinho do encéfalo é responsável por uma coisa. Então, cada um tem a sua importância, tá? Agora, vamos lá. Isabela, número 5. Cerebelo. Participa da coordenação dos movimentos. Ajuda a manter a postura e o equilíbrio do corpo humano, entre outras importâncias. Muito bem. Giovana. Consegue me ouvir, Giovana? Eu acho que também o microfone dela tá ruim. Não sei. Então, deixa eu ver. Kailane. Oi. Número 6, Kailane. O bulbo.
O bulbo é a continuação da medula espinal. Nele localizam-se os centros que controlam funções básicas, como os batimentos cardíacos e a respiração. Ok. Nathalie, número 7, o mesencéfalo. O coordena, peraí, coordena os movimentos da cabeça e do tronco em resposta a estímulos visuais e auditivos, entre outras importâncias. Muito bem. Maria Eduarda, consegue me ouvir? Ela tá, tia, só não tá respondendo. Ah, acabou de cair. Então, vamos lá, Pedro, já que você está me ouvindo aí. Número 8, a ponte. A ponte conecta diferentes partes do encéfalo umas às outras e recebe impulsos da medula espinal, auxiliando no controle da respiração, entre outras importâncias. Muito bem. Tá vendo que cada partezinha que a gente está vendo aí, cheio de númerozinho, é responsável por uma determinada coisa? E aí eu falei para vocês na sexta-feira que se a gente sofre um acidente e que afete alguma parte aí desse encéfalo, a gente perde, né, a condição em que essa parte é responsável. Então, eu comentei com vocês, por exemplo, tá andando de bicicleta ou tá no carro, né, e sofre um acidente, se a gente bater com a cabeça e danificar alguma parte do nosso encéfalo, né, que é isso tudo aí que a gente está vendo nessa foto, essa parte que é danificada, a gente pode sofrer uma alteração, tá? Então, a gente pode deixar, às vezes, de enxergar, a gente pode deixar de andar, a gente pode deixar de ter a memória ativa, a gente pode esquecer de tudo que a gente já viveu, porque tem uma parte do encéfalo que é responsável pela memória, né? A gente pode ficar sem andar. Então, cada parte do encéfalo tem a sua importância. E, para proteger esse desenho todo aí que a gente está vendo, rosinha, a gente tem o crânio, a caixa craniana, que é esse osso da cabeça, que tem a função de proteger esse encéfalo. Imagina se esse encéfalo ele fosse totalmente desprotegido, sem esse osso, sem essa caixa craniana. A possibilidade da gente sofrer acidentes e de atingir determinadas partes do encéfalo seria maior. Então, por isso que a gente tem esse osso aqui da cabeça toda protegendo, é como se fosse uma caixa mesmo, protegendo o conteúdo de dentro, que é o encéfalo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Toda vez que a gente sofrer um acidente e por algum motivo a gente bater com a cabeça, ou na parede, ou no chão, em qualquer lugar, a gente precisa, depois do acidente, verificar, através de um exame, né, ou de um raio-x, ou de uma tomografia, se toda a parte do nosso encéfalo está tudo direitinho, ou se foi danificado alguma parte. Tchalinho. Oi, Ana. Maria Eduarda chegou. Oi? Maria Eduarda chegou. Não. Ah, tá. Tá? Então, é muito importante a gente proteger essa parte, porque se a gente danifica essa parte, pode ser um prejuízo, assim, irreversível. A gente pode ficar com esse dano, às vezes, para a vida inteira, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Os meninos aí que gostam de andar de bicicleta, né? Às vezes de skate, tem que tomar muito cuidado, porque se cair, a parte da cabeça, ela não pode bater no chão. Até no jiu-jitsu tem que tomar cuidado por causa das quedas.
Isso, Ô, por causa tia. das pedras. Ô, tia, causa da então parede também, quando vai fazer tem as gente que atividades. praticamente não tem cérebro. Tem gente que faz coisa radical e bate a cabeça. Mas não pode. Uma hora pode danificar alguma dessas partes aqui que vocês leram. Teve uma vez lá no jiu-jitsu que eu quase bati a cabeça na parede. Foi por pouco Então, tem mesmo. que tomar cuidado, não pode, tá? E se acontecer, depois dessa batida ou dessa queda, se vocês perceberem que vocês estão sentindo alguma coisa, dor de cabeça, alguma coisa, é bom sempre investigar para ver se está tudo direitinho. Se não estiver sentindo nada, aí não tem problema. Mas se sentir qualquer coisa, tem que ser investigado, tá? Para ver se todas essas partes aqui, quando a gente faz o exame de tomografia, no exame de tomografia consegue visualizar todas essas partes se estão em funcionamento adequado. Se tiver, tudo bem, ok, não foi danificado nenhuma parte. Agora, se a gente começa a sentir alguma coisa, aí pode ser que tenha afetado alguma parte. Então, é bom Quando bate a cabeça, os sintomas são tontura e enjoo. Isso, dá muita tontura. Tia, como que Dá enjoo também, que afeta o equilíbrio do corpo. Às vezes dá até sono, mas não pode dormir. a dor de cabeça? Isso. Aí depende. Se for uma dor de cabeça normal, né, sem você ter batido a cabeça em lugar nenhum, pode ser porque você forçou bastante a vista, né, jogando no celular ou na televisão. Aí isso às vezes causa um pouquinho de dor de cabeça, porque você forçou por muito tempo a sua visão, né, nessa luzinha que tem no celular, na luz que tem na televisão. Pode ser por vários motivos. Pode ser também algum problema de visão, então por isso que de vez em quando a gente também tem que fazer o exame de vista para ver se a visão está perfeita ou se precisa usar óculos. Agora, quando a dor de cabeça ela é proveniente de uma batida, que você bateu a cabeça em algum lugar, aí a gente precisa fazer um exame para verificar se está tudo direitinho. Certo? Mais alguma pergunta? Vou fazer a chamada. Não? Teve uma vez que eu tava lá no São Pedro com meus pais. Eu tava no banco aí, bati a cabeça. Eu na hora eu senti dor de cabeça, enjoo e tontura. Eu me deu sono, só que eu não podia dormir. Não, toda vez que a gente bate a cabeça, nunca é bom dormir, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então tem que ficar acordado para observar se vai dar mais alguma coisa, se vai aparecer mais alguma coisa. Tia, não tem literalmente nada com o assunto, mas pra que servem as estrelas? Eita! São astros, né? Ele fala do nada, no meio da aula de ciências, de falando de planeta, ele vai lá e fala: pra que serve o olho? Ai. Bom, vamos lá. Na aula de sexta-feira, a gente vai ver a parte do sistema nervoso periférico, tá? Hoje a gente só viu a parte do sistema nervoso central. Na sexta-feira, a gente vai ver a parte do sistema nervoso periférico, tá? Com mais detalhes, igual a gente viu agora aqui a parte central. Tá bom? Bom, vamos lá, então, fazer a chamada, que está quase na hora do intervalo de vocês.